porque devemos estudar Espiritismo. E é um tema que estamos a iniciar o verão e isto é quase como que na escola, não é? Há os anos letivos. E, tal como na escola, nós aqui também temos os nossos cursos, que, como as crianças e os jovens, também estão a terminar e terminaram. E então, hoje, quase que este tema acaba por ser um balanço e um explicar do porquê destes cursos existirem. E vamos começar. Estes cursos existem e são dados aonde? Aqui, no Centro Espírita. E como a Cláudia falou, que roubou-me a minha introdução toda, não é? Realmente, cada um de nós terá chegado ao Centro Espírita por diferentes motivos. Muitas vezes vimos à procura de consolo, de ajuda, de amparo. Outras vezes vimos com outro tipo de problemas, natureza física, espiritual, e até muitas vezes vimos meramente porquê? Por curiosidade, ou então com aquele sentimento de que falta-nos algo na vida. Queremos procurar respostas às nossas inquietudes. Por isso, cada um de nós sabe porque é que chegou aqui a este local ou a outro centro espírita. Mas, só para enquadrar, é assim, o centro espírita é muito, mas muito mais do que meramente esta casa física. O centro espírita tem uma dimensão espiritual muito, muito grande. E nestes centros trabalha-se nos dois lados da vida. Ou seja, trabalhamos com o lado dos encarnados, nós, espíritos encarnados num corpo material, e com o lado espiritual dos espíritos desencarnados. Portanto, e não me vou alongar muito, muito mais neste tema, porque só o Centro Espírita, isto dava garantidamente uma palestra inteira. É só quase que para justificar o tema principal. E podemos dizer, de certa forma, e também um pouco em virtude do que cada um de nós aqui vem à procura, que o Centro Espírita podemos considerar como sendo um lar, a nossa casa onde nos sentimos bem, onde temos aquele conforto, o apoio. É também um hospital. Porquê? Porque somos tratados aqui, somos socorridos. E a dimensão que me interessa focar mais hoje, e é uma escola. É uma escola que nos vai permitir a todos nós aprender. Por isso, estamos aqui num espaço onde ocorre o quê? Todas as sextas-feiras, no caso aqui do Centro Espírita de Caldas, ocorre todas as sextas-feiras uma reunião pública. Uma reunião pública onde são sempre abordados temas à luz de quê? Da doutrina espírita. Ou seja, já estão a funcionar com a parte da escola, porque ao abordar esses temas, e há sempre pessoas que chegam pela primeira vez, nós vamos abordando a doutrina e vamos começando a passar algum conhecimento, alguma informação, que vamos divulgando esta doutrina tão consoladora. Mas não somos só nós os que estamos aqui, porque para que isso aconteça,
A equipa espiritual deste centro tem muito cuidado e acaba por preparar todo este ambiente para as tarefas do centro espírita. Ou seja, este ambiente calmo, sereno, onde quantas vezes depois de assistirmos à palestra, nós saímos daqui muito mais serenos, com um certo alívio. Porquê? Porque a equipa espiritual prepara este ambiente, magnetiza o ambiente, de maneira a que nós estejamos aqui envolvidos numa ambiência completamente diferente, que nos permite descansar até um pouco de quê? Dos afazeres, da correria que todos nós temos no nosso dia-a-dia. Mesmo durante a palestra, nós estamos a recarregar baterias. Estamos a absorver todo este ambiente calmo e sereno. Não é por acaso que nós costumamos pedir que dentro desta sala, que antes da palestra, não estejamos quê? À conversa, não estejamos sons de telemóvel. Porquê? Porque tudo isso vai alterar o padrão vibratório que a equipa espiritual preparou para nós, para nos acolher, para nos fazer bem a nós. Por isso, isto só para enquadrar o tema que eu quero realmente chegar. E no livro de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, psicografado por ele, temos uma mensagem que realmente resume quase tudo. O centro espírita é, na essência, um educandário, em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e valorizará o benefício da prece e do magnetismo curativo no socorro aos doentes. Divulgará o conceito filosófico e a frase consoladora. Propiciará o ensino multiplicando o pão. Ou seja, no centro espírita, nós não podemos procurar só alívio para os nossos problemas. Ele é muito mais do que isso e é realmente uma escola que nos vai transmitir as bases da doutrina espírita e que nos vai auxiliar, cada um de nós, como espíritos individuais, com vivências diferentes que somos. E a doutrina espírita surgiu com base no trabalho de quem? Allan Kardec. De Allan Kardec, um homem que estava realmente destinado a uma missão. O seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivel. Ele nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804 e apenas se começou a interessar pelos fenómenos mediúnicos muito mais tarde, por volta do ano de 1855, quando um amigo seu o alertou para quê? Para o fenómeno das mesas girantes, tão em voga naquela altura. É importante dizer que Rivel, sendo um cientista, um filósofo, um educador, falava várias línguas, era membro conceituado de várias sociedades científicas. Ele era perfeitamente descrente deste fenómeno. Mas o seu amigo pediu-lhe para investigar. E ele, como homem da ciência que era, dedicou-se então a investigar de forma metódica, organizada, científica, todos os fenómenos.
E é graças a ele que assinou as suas obras com o pseudónimo de Allan Kardec, que, de acordo com informações prestadas pelos espíritos, ele teria sido Allan Kardec, um druida numa vida passada. Para não confundir o prestígio dele, na altura, na sociedade parisiense, com as obras que ele diz que não eram dele, porque foram ditadas pelos espíritos. Então, ele assinou essas obras com o nome de Allan Kardec. E o que é que ele definiu como sendo o espiritismo? Disse-nos que o espiritismo é uma ciência. Só que é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. E, com base no seu trabalho, apareceu e surgiu a definição de, no fundo, o aspecto tríplice desta doutrina do espiritismo, que não deixa de ser o quê? Uma filosofia, tem por uma base científica, portanto é uma ciência, e tem consequências morais. E todos estes aspectos são indissociáveis uns dos outros. E como na obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência de observação, segue o método científico, é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações entre nós e o mundo espiritual. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que vêm destas relações. E esta doutrina assenta em 5 pilares essenciais: a existência de Deus, infinitamente bom e justo, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Todos estes pilares da doutrina espírita, é assim, a imortalidade da alma, quer a imortalidade da alma, quer a comunicabilidade dos espíritos, quer a reencarnação, todos eles já são amplamente comprovados pela ciência dos homens atualmente. A pluralidade dos mundos habitados será aquele pilar que a ciência do homem ainda não conseguiu comprovar. Mas, para qualquer um de nós, se pensarmos neste universo com milhões, bilhões, trilhões de galáxias, de planetas, de estrelas, é assim, só o nosso mísero planetinha Terra é que tem vida. É assim, desafia qualquer lei das probabilidades, desafia qualquer sentido lógico. Somos os únicos neste universo imenso. Não parece lógico. Ainda a nossa ciência não conseguiu comprovar. Não, ainda não encontramos vida nos outros planetas. O homem procura, mas estamos à procura de uma vida que igual à nossa, baseada no conceito de vida orgânica que nós temos. E se calhar existem outras formas. Aliás, todos nós não vemos todos espíritos, mas o mundo espiritual existe e está provado. E isto não é tão impossível. Também não vemos os vírus, as bactérias, etc. E eles existem. Portanto, não precisamos de achar que temos que ver tudo. Há muita coisa que ainda escapa ao nosso conhecimento e haveremos de lá chegar. Portanto,
Estudar espiritismo acaba por ser uma forma que vai abrir a nossa visão sobre os acontecimentos da nossa própria vida, bem como tudo o que acontece em nosso redor, à nossa volta. Mas, para estudar espiritismo em condições, nós devemos basear-nos nas obras quê? Nas obras da codificação espírita, elaboradas por Allan Kardec. E no Livro dos Espíritos, logo na introdução, o Livro dos Espíritos, que nos fala mais sobre a parte filosófica desta doutrina, logo na introdução, no item 8, diz-nos: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Ou seja, Allan Kardec e os espíritos, se há coisa que nos dizem, é que nós precisamos de quê? De estudar. Se queremos entender algo, nós necessitamos de estudar, de trabalhar. E é essencial para estudar espiritismo acompanhar as obras básicas da codificação espírita. Temos o Livro dos Espíritos, temos o que eu já disse que era a base filosófica desta doutrina, o Livro dos Médiuns, que será a parte mais científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tratará mais da parte moral e ética da doutrina. E depois ainda temos o Céu e o Inferno, que aborda na última parte uma série de experiências de espíritos que relatam como é que estão do outro lado da vida, no mundo espiritual, e a Gênese, que aborda todo o aparecimento, desde o universo, aos espíritos, aos milagres de Jesus, que é um livro já diferente. Paralelamente, ainda temos 12 volumes da Revista Espírita, que tem uma série de casos e tem ainda muito, mas muito mais informação. É assim, são livros que nos permitem garantidamente fazer uma reflexão acerca das questões existenciais e filosóficas que são importantes para cada um de nós, independentemente da nossa crença, independentemente da religião, fazem sentido a cada ser. E se repararem ali em cima, está ali uma frase: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Ora, este é um alerta que foi feito pelo Espírito da Verdade, que vem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo nas obras de Kardec nos impele a quê? Ao estudo, ao trabalho. E isso vai nos responder à nossa questão: porque devemos estudar Espiritismo? Porque nos vai dar uma série de respostas. Começa logo por nos alertar para as questões vida e morte. Porque esta doutrina vai nos dizer que a vida é toda ela uma jornada espiritual. Ou seja, como se diz, Kardec matou a morte. A morte é apenas a morte do corpo físico. Porque nós, com a nossa identidade, com os nossos conhecimentos, com as nossas experiências, as nossas virtudes e os nossos defeitos, continuamos no mundo espiritual tal e qual como estamos aqui. Ou seja, a vida continua. O espírito é imortal.
E isto permite-nos uma perspectiva única, esclarecedora, acerca da nossa existência aqui neste planeta e acerca da morte. E, independentemente da crença, do que cada um de nós acredita, nesta doutrina, começando a estudar, sabendo que a morte não exista, nós vamos conseguir o quê? Vamos conseguir superar a perda de entes queridos. Porquê? Porque essa perda é apenas quê? Momentânea. A saudade daqueles que partiram. Partiram por um breve instante. Porque se o sentimento for verdadeiro, se o amor existir realmente entre dois espíritos, continuarão a encontrar-se, nem que seja durante a noite, quando o corpo material descansa e o espírito vai à sua vida. E poderemos continuar aqui a encontrar-nos com aqueles que amamos. E isto é uma perspectiva muito, mas muito consoladora e que nos dá esperança, força no nosso dia a dia. Outro motivo é porque estudar esta doutrina valoriza o nosso desenvolvimento espiritual, obriga-nos a procurar o autoconhecimento, ou seja, eu vou descobrir quem eu sou, quais as minhas tendências, vou ter que evoluir, se quiser, porque esta doutrina também nos diz que nós temos o livre-arbítrio e somos nós que decidimos o nosso dia-a-dia, somos nós que tomamos as nossas decisões. Portanto, é muito consoladora, mas ao mesmo tempo também é muito responsabilizadora. Não vale a pena dizermos que tudo me acontece. É assim, tudo me acontece porque Deus deu uma oportunidade de eu vir numa nova reencarnação para melhorar todas aquelas falhas morais que todos nós temos e irmos evoluindo sempre em direção a Deus. Ora, o que nos acontece é aquilo que nós necessitamos de quê? De passar. São provas, são expiações para conseguirmos superar todas essas dificuldades. E esta doutrina também nos diz que nós estamos num mundo de provas e expiações, que é um mundo onde ainda existe mais mal do que bem. Estamos a caminho de um mundo de regeneração, onde o bem se vai sobrepor ao mal. Ou seja, ninguém anda para trás. O caminho é sempre para a frente no sentido de evoluir. E, ao estudar esta doutrina, ao começarmos a conhecer a nós, ao sentirmos que temos que pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, a caridade, nós vamos melhorando o nosso íntimo pouco a pouco. Vamos tendo consciência do mundo e dos outros e, portanto, vamos conseguindo chegar a um equilíbrio e a uma paz interior que nos vai consolando e que nos dá ânimo para enfrentar o nosso dia-a-dia. Portanto, no livro dos Espíritos, que tem perguntas e respostas para tudo aquilo que a gente se possa lembrar, qualquer coisa que a gente queira saber, há de estar lá a pergunta e a resposta. É assim, no livro dos Espíritos, no capítulo 12 da perfeição moral,
conhecimento de si mesmo. Na questão 919 diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Se nós pensarmos nas nossas atitudes no dia a dia, saímos de casa atrasados, vamos para o trânsito e começamos logo a refilar com os outros, não é? Olha para aquele que não anda, sai da frente, despacha-te que eu estou atrasada. Se eu chegar ao fim do dia, acham que se eu fizer a minha reflexão íntima, acham que foi uma boa atitude? Garantidamente não foi, porque cada pensamento, cada ação, a palavra que nós dizemos tem influência no outro, aquele que está ao nosso lado. E ao estudar esta doutrina, aprofundar estes conhecimentos, nós vamos começando a quê? A serenar, a sermos mais tolerantes connosco e com os outros. E isto era só um pequenino exemplo, que a gente faz coisas piores todos os dias, muito mais vezes, não é? Eu só dei assim um exemplo pequenino. E lá está, a responsabilidade com o outro, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja a irmos a algum sítio onde alguém nos atende, a responsabilidade com o outro garantidamente aumenta. E nós, ao estudar a doutrina, naturalmente, vamos começando a querer aprender a respeitar, a conseguir criar uma harmonia entre as diferenças, entre nós todos, porque nós não somos todos iguais. Somos todos espíritos imortais, mas com vivências derivadas às sucessivas reencarnações, vivências completamente diferentes. E nós temos que cultivar essa tolerância, essa compreensão para o próximo, porque nós não sabemos o que se passa no íntimo da pessoa que está ao nosso lado. E não podemos querer que ela tenha ou pense as mesmas atitudes que nós temos. Não podemos, somos todos diferentes. Por isso, ao estudar esta doutrina, nós realmente vamos conseguir chegar a uma vida mais equilibrada, mais feliz. Porque toda esta doutrina nos encaminha para um sentido, para a vida, uma resposta à nossa existência atual. Dá-nos respostas, e ao dar-nos respostas, e sabendo que tudo passa, se errarmos, o que é que nos vai acontecer? Eu nesta existência vim para deixar de ser teimosa, por exemplo. Vai saber, não consegui assim tanto. Na próxima tenho que vir cá, hei de deixar de ser teimosa um dia destes, não é? Hei de aprender isso. Não aprendi à primeira, é como na escola. Se não aprendemos tudo, o que é que nos acontece? Reprovamos e repetimos. Pronto, é como aqui. Deus dá-nos sempre essa hipótese. Vimos cá repetir o número de vezes necessários para aprendermos. Por isso, ao estudar a doutrina, a nossa perspectiva perante a vida vai se tornando diferente. E isso impele-nos a um pensamento positivo. Gratidão. Começamos a ter uma perspectiva de vida muito mais harmoniosa, muito mais plena,
porque aproveitamos melhor a vida. Começamos a ter uma certa alegria de viver, porque é uma bênção estarmos nesta existência, por muitos problemas que tenhamos, e temos todos. Estamos num planeta onde ainda todos estamos cá para passar por diferentes experiências, mas entendendo isso, também vamos passando com outro ânimo pelos problemas, ou seja, deixamos de lhes dar às vezes aquela importância que nos faz afundar nas depressões, nos desânimos. Não, tudo vai passar, e quanto mais ânimo, quanto mais pensamento positivo, mais facilmente nós superamos os problemas e as adversidades da vida. E isso também se aprende ao estudar Espiritismo. E na obra mais consoladora de todas, na minha opinião, no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo nos é explicado, que é a máxima de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. É algo que a gente ainda não consegue fazer. Jesus já nos disse há 2000 anos atrás, mas nós ainda não aprendemos que o amor, no fundo, resume o quê? Toda a doutrina de Jesus. É esse o verdadeiro sentimento, mas que nós ainda não conseguimos na sua plenitude. Por isso, nesta obra também nos diz que logo no início, quando o homem foi criado, só tinha instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado desse sentimento é sempre o amor. Não no sentido vulgar do termo, mas o amor que nos ilumina no nosso interior e que realmente nos vai fazer chegar a esta máxima: amar o próximo como a si mesmo. Sem esquecer que para conseguirmos amar o próximo, a primeira pessoa que temos que amar é a nós próprios. E temos que nos aceitar a nós próprios como somos, com virtudes e com defeitos. Somos todos seres em evolução. Somos todos imperfeitos, mas somos todos filhos de Deus, que nos ama a todos por igual. E com todos estes exemplos, já viram que é necessário estudar, que tudo, mesmo na obra da doutrina, nos impele ao estudo. E o estudo espírita em grupo é realmente uma experiência natural para todos aqueles que procuram aprender, ou seja, aumentar o entendimento da vida, do nosso dia a dia, dos fenómenos que nos rodeiam. Vai nos obrigar a quê? A melhorar comportamentos, porque lentamente nós vamos nos mudando, as nossas atitudes também vão mudando. E realmente estudar em grupo é algo que é motivador. É motivador porque estabelece no grupo uma certa união, porque estamos todos dentro do grupo em busca do mesmo, da aprendizagem, da evolução. Em grupo é mais fácil discutir os assuntos, partilhar dúvidas, opiniões. Em grupo há também uma certa motivação entre todos para o estudo e só tem, obviamente, vantagens. Ao estudar em grupo, nos cursos, estilo curso de Espiritismo, onde todas estas obras são estudadas, as obras básicas de Kardec. É assim,
Durante esse estudo, garantidamente, a nossa capacidade de entender o que nos rodeia, de entendermos a nós próprios, aumenta e traz-nos uma luz diferente. E não é alheio que esse estudo seja feito o quê? Na casa espírita. Porque eu comecei por vos dizer que a casa espírita não é só aqui, esta sala, a sala do passe. Não. A casa espírita é muito mais do que a dimensão física. Tem a dimensão espiritual. E, garantidamente, a equipe espiritual também está a auxiliar todos aqueles que estão, quê? Em busca do seu aprimoramento. Porquê? Porque em casa, muitas vezes, o que é que nós fazemos? Lemos. Mas em casa, lemos, limitamos-nos a ler. Em grupo, num grupo de estudo, nós realmente estudamos, porque partilhamos visões, entendimentos, porque nem toda a gente a ler a mesma frase vai tirar o quê? A mesma informação. Vamos tirando informação de acordo também com o nosso grau de evolução. E essa partilha é extremamente interessante. Por isso, durante a frequência dos cursos, a interiorização que cada um de nós, como espíritos individuais que somos, vamos alcançando, vai-nos impelir mesmo a melhorar, a termos essa vontade de melhorar e a termos a vontade de quê? De aprender mais, entender mais. E estou mesmo a terminar com uma psicografia de Chico Xavier do Espírito Emmanuel, que acho que nos diz tudo. O pão elimina a fome. O livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga da intempérie. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírito reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e enternece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro ilumina o pensamento. Portanto, eu achei este texto lindíssimo. E por isso é que muitas vezes nos recomendam, se estivermos mais ansiosos, estivermos não tão bem, ler todos os dias uma folha, um livro espírita, faz-nos tudo isto. Faz-nos tudo isto. Quanto mais nós estudamos, quanto mais queremos entender, nós vamos observando as mudanças interiores que vamos tendo. E é uma doutrina consoladora que nos responsabiliza a nós unicamente pelos nossos atos.
temos que fazer escolhas, todos os dias fazemos escolhas. São as nossas escolhas, umas certas, outras erradas. Não é uma doutrina que nos vá castigar, que nos vá penalizar. Não. Deus é infinitamente bom e justo. A responsabilidade é nossa, as escolhas são nossas. Portanto, a frequência dos cursos promove uma aprendizagem em grupo que tenha garantidamente as suas vantagens. A frequência das palestras ajuda-nos, porque vamos aprendendo. Com cada palestra, vamos aumentando os nossos horizontes de conhecimento. Chega a um ponto que só os conhecimentos que temos nas palestras começam a ser pouco para a nossa curiosidade. E então podemos investir em mais cursos. Porque uma das principais funções do Centro Espírita é, sem dúvida, a divulgação do Espiritismo e da doutrina, nos seus princípios, de acordo com a codificação de Kardec. E é isso que nós também aqui neste Centro Espírita fazemos, divulgar esta doutrina.